Embora a cena de uma luta de sumô aqui para o lado ocidental seja tratada um pouco como piada, no Japão, os melhores lutadores são verdadeiros superstars, tendo privilégios até com o imperador do país. É. O combate, bem desengonçado, realizado entre dois homens gordinhos, quer dizer, um pouco mais. Pode até parecer estranho para a gente, no entanto, é um evento milenar que carrega em suas raízes a história do Japão. Hoje, você aí de casa vai conhecer melhor esse esporte tão diferente e entender por que os seus praticantes são tão acima do peso. Meu nome é Ivan Lima e seja bem-vindo a Fatos Desconhecidos. Para você entender melhor a história e a prática dessa luta, precisa conhecer primeiro a religião sintoísta. Não se sabe exatamente o quão antiga é essa prática, já que nasceu quase que nas origens da sociedade japonesa. Para esse povo, por sinal, o shintoísmo não é nem uma religião, e sim um estilo de vida. Ao contrário das religiões ocidentais, esse costume não tem especificamente uma data de fundação. Se baseia em textos considerados sagrados. Dentre eles está o Kojiki, que é o livro mais antigo sobre a mitologia japonesa. Foi escrito no ano de 712, porém reúne histórias que eram contadas boca a boca muitos séculos antes. Estudiosos acreditam que o shintoísmo surgiu próximo ao ano 800 a.C. e cresceu rapidamente. Isso talvez pela sua filosofia principal, buscar um contato harmonioso e equilibrado com a natureza. No século VI, a religião se tornou a oficial do Japão. Nesse momento foi adicionado um elemento político nela. Os ancestrais da família real passaram a ser considerados seres divinos. Logo, o próprio imperador teria uma espécie de poder sobrenatural em suas mãos, parecido com a ideia de um faraó no Egito. Antes disso, no entanto, o sumô já era praticado como um importante rito do shintoísmo. Esses momentos foram registrados no Kojiki, comprovando que já era um ritual que marcou o povo do Japão. Existem duas teorias sobre a criação da luta. A primeira é a religiosa. O combate é uma cerimônia que celebra a história na mitologia, onde dois deuses lutam pelo comando de uma ilha. A segunda versão é a de que japoneses antigos, observando lutas entre ursos, criaram o esporte. Ou seja, o sumô é mais antigo que o próprio shintoísmo e, na verdade, teria sido incorporado por ele. Porém, depois que a religião dominou a Terra do Sol Nascente, a luta começou a evoluir e a adquirir status. Em seus primórdios, era realizada apenas nos círculos nobres japoneses. A luta era como uma exibição para o imperador. Com o passar do tempo, se espalhou no meio militar, se tornando uma espécie de treinamento e também de diversão para os samurais. Importantes generais japoneses eram bons lutadores de sumô. Depois, o esporte saiu do militarismo e da elite e se tornou mais popular naquele país. A era da história japonesa, conhecida como Kamakura, marcou o início da profissionalização da luta, que antes, como eu já disse, era tida como uma espécie de espetáculo e treinamento. Isso foi por volta do ano de 1100 d.C. Com o apoio financeiro dos senhores feudais, apareceram campos de treinamento e o modo moderno como conhecemos o esporte atualmente. A partir de então, a prática se consolidou como uma espécie de estilo de vida e filosofia. Os participantes deveriam levar a arte do sumô para todas as esferas da vida, e isso incluiu um árduo treinamento e uma rotina rígida. Tudo teve início nas exigências para se inscrever em um dos centros de treinamento. Como você deve imaginar, o sumô, pelo menos conforme as regras do principal órgão que regula o esporte,
é uma prática apenas para homens. Eles devem ter menos de 23 anos e terem concluído o equivalente ao ensino médio aqui no Brasil. E depois, o recruta deve ter, no mínimo, 75 quilos e 1,70 m de altura. E caso aceito, é a partir daí que começa a vida dura de um rikishi à procura da glória. Os adeptos do sumô devem viver em uma espécie de acampamento, onde precisam seguir rigorosamente os horários. Tem horário para acordar, comer, treinar e dormir. Porém, as regras impostas pela Associação Japonesa que controla o esporte ditam bem mais que isso. Os lutadores, fora desses locais, devem seguir um rígido código de conduta e vestuário. Devem usar um tradicional vestido japonês, o que não é muito legal, já que assim são facilmente reconhecidos. A quebra de qualquer uma das regras pode levar até mesmo à expulsão do lutador. Além disso, cuidar do cabelo é muito importante. Os rikishi, como são chamados, precisam manter aquele típico topete invertido e, quando se aposentam, esse topete é finalmente cortado. Vale lembrar que os esportistas são trabalhadores assalariados. Sim, é isso mesmo. Conforme eles vão subindo de nível no sumô, que é dividido em 10 etapas, vão recebendo mais dinheiro, além das premiações que ganham por cada luta e vitória. Os que estão na patente mais alta, além de receberem uma grande quantia de dinheiro e serem famosos, possuem alguns privilégios, como, por exemplo, ostentam cortes de cabelo diferentes dos tradicionais, embora, mesmo assim, o bom senso deve ser preservado, ou seja, nada de pintar as madeixas de rosa ou fazer um moicano. Existe ainda a famosa faixa pendurada na cintura, que lembra muito uma fralda. O seu nome verdadeiro é Mawashi e tem um significado muito importante, além, é claro, de esconder e proteger as partes íntimas durante a luta. O fato deles competirem apenas com essa peça de roupa significa que a luta é limpa, ou seja, nenhuma arma além dela é utilizada. As regras do esporte são relativamente simples, como você deve imaginar. O combatente deve empurrar o adversário para fora do círculo ou ainda derrubá-lo no chão. Em outras palavras, o primeiro que for empurrado para fora ou colocar qualquer parte do corpo no chão que não seja os pés, perde. Caso um dos lutadores cometa uma transgressão, como por exemplo, puxar o cabelo do adversário ou bater com as mãos fechadas no rosto, é desclassificado. E é das próprias regras que vem a explicação do porquê os praticantes de sumô são tão gordos. Afinal, quanto mais pesado você for, mais difícil será para o rival te empurrar ou derrubar. Hoje em dia, com o avanço do esporte, as disputas são classificadas por peso, o que diminui essa diferença na hora de combate. Porém, fato é que o peso ainda conta muito para a vitória. Tanto que a dieta de um lutador de sumô conta com até 20 mil calorias diárias. E caso você nunca tenha assistido uma disputa, eu te explico algumas coisas. Primeiro, no Japão, o lugar onde ocorrem as principais competições, existem temporadas em que os campeonatos acontecem. Durante 6 vezes ao ano, os lutadores batalham entre si durante um período de 15 dias. Além dos embates propriamente ditos, durante esses períodos acontecem celebrações e cerimônias religiosas. A luta é cheia desses rituais. Com certeza, você já viu um competidor pisando lentamente uma perna de cada vez com as mãos no joelho. Isso não é um aquecimento. Esse ritual se chama Shiko e serve para espantar os maus espíritos do ringue. Existem outros protocolos. Em um deles, os oponentes jogam sal no ringue, que serve para purificar o local do combate. Os rituais antes e depois da luta, por sinal, duram muito mais que o próprio combate. Uma luta de sumô tem no máximo 1 minuto, raramente passando os 30 segundos. A média oficial é de pouco mais de 15 segundos, enquanto os rituais possuem, geralmente, duração de 2 a 3 minutos. E esse pouco tempo de combate pode render sucesso e fama.
Os maiores vencedores possuem até fã-clube e são tratados como os reis em estabelecimentos que frequentam. Até mesmo os aposentados continuam a usufruir do prestígio. No entanto, infelizmente, os rikishi morrem mais cedo, ao contrário da população japonesa, que tem boa expectativa de vida. A rotina de treino e a alimentação rica em carboidratos explicariam a situação. Então, por hoje eu fico por aqui, mas conta pra gente nos comentários se você conhecia essas curiosidades em relação ao sumô. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!